Muito boa noite, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, em mais uma live nesta quarta-feira, 19h47, já são 19h48 para a nossa tradicional live, hoje com o professor Luiz Antônio, para tratarmos da prática tributária. Vamos chamá-lo aqui para tratar, ingressar. Muito boa noite, Amanda, Alex, já vão chegando aqui. Deixa eu chamar ali o professor, que é professor, além de ser procurador da Fazenda Nacional. Antônio Augusto, aqui está, chamando. Tem um livro que eu não li ainda, mas eu tenho certeza que é excelente, sobre prática tributária. É muito importante, né, de ter acesso a essa literatura. Boa noite, professor! Boa noite, tudo bem? Tudo Tudo bem, bem, Thiago? tudo bem, minutinho de Bom, atraso, te peço desculpas por isso. imagina, Demorei na imagina. conexão aqui. Tudo bem que, olha, de início, muito obrigado pelo aceite para participar dessa nossa atividade. Tenho certeza que vai enriquecer a visão dos nossos seguidores aqui sobre esse assunto que é tão importante, sobre a prática, né? Com alguns assuntos das cobranças, com alguns assuntos da própria advocacia tributária, que afinal de contas é o nicho, né, no qual nós nos situamos aqui nas execuções fiscais. Então, o meu agradecimento à tua participação, tenho certeza que vai ser uma oportunidade rica para nós conversarmos aí. Obrigado eu pelo convite, viu? O meu nome é Antônio Augusto. Desculpa, eu me confundi Imagina, aqui, eu estou numa pressa, Antônio. Me imagina. confundi. Então, e eu já tive, eu vou contar para eles, tá, professor? Eu vou contar porque eu já fui seu Claro, aluno. claro. Já fui seu aluno, né, numa Ilustre alemão. atividade online, e era uma ocasião muito bacana, que era a reforma da Lei de Falências e Recuperação. Isso. E foi um curso muito enriquecedor, eu uso direto muitas das coisas que eu aprendi naquela apresentação. E o interessante era, o que me chamou muita atenção naquela época foi sobre o incidente de classificação dos créditos públicos lá na falência, né? E Uhum. eu gostaria muito que os juízes estaduais também participassem, né, dessa atividade, porque pelo que eu estou vendo nas execuções, né, no meu mundinho aqui, né, das execuções, esse incidente não tem assim ganhado muito fôlego. Parece que é daquelas coisas que Uhum. não pegam, né? Mas Uhum. vale a Uhum. praxe, né? A praxe da Uhum. penhora no rosto dos autos, do pedido de reserva Uhum. de créditos, né? E esse incidente que é, afinal de contas, está previsto em lei, aprendi contigo, que acaba não, pelo menos até o momento que eu não consegui ver isso ainda com muito fôlego na prática lá dos processos de falência, que impactam na nossa realidade aqui das execuções fiscais. Foi uma oportunidade muito bacana. Já estava fazendo um jabá aqui do teu livro, Uhum. né, da editora Juspódio. Se quiser Bacana. dar uma palhinha sobre isso também, fica à vontade. Bacana. Aproveitando que você fala muito de execução, né, seu tema principal é execução fiscal, É assim, é um verdade. livro que, assim, o Direito Tributário Didático, né, um manual de direito tributário que, apesar de eles ter esse nome, né, como se fosse um livro de direito tributário e material, ele também é muito focado em questões processuais e práticas. Então, por exemplo, eu trago lá muitos temas que são da minha prática de procurador da Fazenda Nacional. Então, por exemplo, eu sempre puxo a sardinha, por exemplo, para questões de responsabilidade. Eu já tento colocar muitas coisas de prática de execução fiscal no tema de responsabilidade tributária. Eu não deixo só a parte estritamente material. Eu trago também a aplicação na parte da execução fiscal de responsabilidade tributária. O mesmo na parte de dívida ativa, certidões, é um tema que conversa muito também com a prática da execução fiscal, né? A obtenção de certidões. Eu também aproveito para aprofundar mais e trazer mais um detalhamento maior que pode ser útil para a prática também, né, da advocacia tributária. Então, assim, já agradecendo a lembrança, né, eu acho que é um livro que também pode ser útil para quem quer alguns temas de execução fiscal, de processo tributário como um todo, sim. Hoje à tarde, estava respondendo uma dúvida muito pertinente de um seguidor aqui pelo Instagram, que o meu Instagram é aquele ombro amigo, né? O ombro amigo da execução fiscal, qualquer inquietação, dúvida,
né? O pessoal me manda ou nas minhas caixinhas de perguntas, tô no terceiro destaque, ou seja, vou rumar a 300 respostas registradas de perguntas de seguidores, fora as que não estão registradas, como essa que aconteceu hoje. O seguidor me perguntava, afinal de contas, qual é a prova necessária para nós afastarmos a dita presunção de dissolução irregular? Aí eu respondi para ele assim, e aí esse gancho que na prática importa muito mais saber esses meandros, porque a gente vai consultar a literatura tradicional e vai explicar aquelas coisas, como é que funciona o artigo 135, os atos ilícitos, o crédito resultante dessas obrigações surgidas nessa prática, ou abusiva do contrato. Digamos assim, é o ensino daquela coisa que é o fácil, né? E na prática a gente sente uma carência muito grande de ter esses elementos, e por isso que o mini curso foi uma masterclass, assim, né? Bastante condensada. É tão rico esse tipo de ambiente para a gente ter acesso a essas informações que, na verdade, são aquilo que resolve de verdade os processos, né? Porque a gente vai buscar na literatura e são aquelas coisas que eu digo, olha, os livros ensinam o que é o fácil e o nosso cotidiano, que é o hard case mesmo. Tá, vem cá, como ele me perguntou, qual é a prova que eu preciso fazer para demonstrar que não houve dissolução irregular ou que foi dissolvida regularmente, então, a pessoa jurídica. E é tão difícil, a gente vai procurar, eu procurei isso já em livros de direito societário, direito empresarial, no tributário, muito menos, porque não se sabe. E a gente acho que faz muito bem, na condição de procurador, colocar essa experiência, né, nessa obra, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem está, né, realmente palmilhando os caminhos da advocacia tributária, que é um universo, a gente não tem como saber tudo realmente, a gente tem que nichar, né? E o meu mundo é o mundo da execução fiscal, o cachimbo entorta a boca, né? Para mim, tudo é execução fiscal. Mas é importante a gente estar dentro desse nicho grande da advocacia tributária. Sim. Você falou uma coisa muito interessante agora, que é a questão da diferença, né, entre o que está nos livros e o que a gente precisa para atuar, né, na prática. E eu É, sempre comento com os meus alunos, que eu dou aula para cursinho preparatório para concursos, eu sempre comento assim, olha, direito tributário para concurso é muito fácil, sabe? Você, né, memorizar texto de Constituição, texto de CTN, aprender a ler uma jurisprudência, saber que o STF, STJ está decidindo aquilo ali nos últimos 2 anos, isso é muito fácil. Agora, o difícil é você atuar no direito tributário, porque direito tributário, para você atuar, é um oceano. Então, é. assim, por exemplo, a prática, né? Hoje, eu não atuo tanto em execução fiscal hoje, eu atuo mais, como se diz, incidenter tanto, né, em execução fiscal, eu atuo mais em processos Aham. ordinários de defesa, mas tem uma comunicação também com a dívida ativa cobrada em execução fiscal. Claro. Mas hoje mesmo, eu estava atuando em um processo em que eu me deparei com a seguinte situação: o que eu tenho que fazer para efetivar um autor, né, num processo que quer pagar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça? Então, assim, a gente está sempre naquele negócio de a CDA de IRPF, de RPJ, CSLL, das contribuições, não é? A questão de dívida ativa. E tem horas que aparece uma coisa, não necessariamente tributário, né? Mas no processo de Isso. execução mesmo de efetivação do crédito da fazenda pública, que está dentro da sua atribuição, está dentro do seu âmbito, mas é algo totalmente novo que você não vê em lugar nenhum. E aí você tem que passar um tempão pesquisando e você não sabe nem onde procurar. Então, assim, É. eu sempre digo isso, o direito tributário ele é muito fácil para concurso público, para faculdade, né, e até para a OAB, eu diria, comparando com o que você tem que saber no dia a dia, porque você pode, né, ler um livro 10 vezes, mas você vai ter que pesquisar muito ainda no dia a dia para saber atuar e dar uma pronta resposta para o seu cliente, e É, também para se comunicar bem com o judiciário, né? Então, eu acho que é por isso que eu me dei tão bem no concurso para juiz federal, no tributário, que realmente a gente estudava os entendimentos, né? Jurisprudenciais, a construção, a evolução da jurisprudência, que tal, é um ser vivo, né? Que está sempre em mutação, a jurisprudência tributária. Eu acompanhava isso aí ao longo dos quase 3 anos que eu me dediquei para o concurso,
E quando eu cheguei na própria atividade, eu comecei numa vara civil no interior e muito rápido consegui remoção para a capital numa vara de execuções, que era meu destino último, e tanto que eu estou lá há quase 20 anos. E eu cheguei ali e eu digo, olha, eu não sei mais, não é que eu não sei mais nada, porque eu realmente não sei nada, que é justamente da dificuldade de como solucionar essas situações. A gente é formado, né, naquela coisa de absorver e devolver o conhecimento, ou no concurso para a magistratura, e seguramente na procuradoria não é muito diferente, de uma coisa, né, de redação, assim, técnicas de redação, na prova de sentença, na prova de conhecimentos e em questões resolvidas. Mas no cotidiano, a gente tem que dar uma decisão, tem que dar uma sentença, tem que fazer uma petição, um recurso. Eu fui estagiário na Procuradoria da Fazenda, fazia recursos especiais na época. Aprendi muito tributário na Procuradoria, muito tributário, que é um tributário mais raiz mesmo, esse da prática, né? Que a gente não tem soluções. Eu digo sempre para os meus alunos, a gente estuda assim uma biblioteca inteira de direito tributário, e, no entanto, a gente tem a dificuldade nossa é dar uma solução, uma resposta, seja como juiz resolvendo um caso, encaminhando uma determinada decisão, seja para o advogado, não é? Dar uma orientação para o cliente ou responder uma dúvida, né? Ele tem, eu digo assim, eu brinco, é 13 minutos que tu tem. Tu tem 13 minutos para dizer, isso aqui vai ser feito assim, assado, tem essa alternativa, essa não pode, e a gente não tem como fazer isso realmente, né? Com o uso da literatura tradicional, ou até mesmo, até uso dizer assim, com uma certa inconfidência, o ensino tradicional, com pós-graduação, enfim, mestrado, muitas vezes, que são ótimos, né? É um ensino fundamental, inclusive, para solidificar conhecimentos teóricos, inclusive desenvolver novas vertentes, né, doutrinárias. Mas isso acaba não ajudando muito, né, esse conhecimento teórico muito sólido, acaba não resolvendo essa situação. Olha, em 3 minutos, olha, quando é que está a prescrição aqui? Eu tenho que voltar para trás, olhar para frente, olhar qual é o marco, qual é a data da intimação, está aqui. Tem prescrição, olha para frente, tem 5 anos, está aqui, está prescrito. Orientação tal, resolvido. Em 13 minutos você olhar num processo e dizer se está prescrito ou não. E é isso que eu tento sempre qualificar com os meus seguidores e alunos, né? Qualificá-los para que eles tenham essa expertise de conseguir resolver esses problemas nesse tempo que eu estipulei de 13 minutos, que é aquela questão. Traz uma dúvida, olha o processo, olha, a orientação aqui é essa, e com segurança, né? Com segurança. E a execução ela é muito complexa, assim, na prática, né? Claro, é um nicho da advocacia tributária que eu gostaria que nós tivéssemos realmente um manancial de profissionais verdadeiramente capacitados para fazer frente a esse universo, né? Você, como lá, procurador da Fazenda, já teve a dureza de ver como nós temos um manancial enorme de processos, são 36% de todos os processos judiciais do Brasil. É um escândalo, né? Então, a gente tem que, quanto melhor e mais capacitados, mais produtiva vai ser essa atividade, né? Não só para a parte, mas para o próprio judiciário e para a Fazenda também. Assim eu imagino as coisas. Sim, é isso. E outra coisa que eu queria comentar aqui, né? Você falou dessa questão de prática, de coisas novas. Uma coisa bem interessante que eu queria comentar aqui é sobre uma decisão do STF de liminar em compensação. Isso aí é importante, hein? Eu até comentei contigo isso. Aham. E assim, é uma coisa que eu queria trazer aqui para o pessoal, né? Existe uma decisão do STF. Existe uma decisão do STF de uma ADI. Deixa eu só trazer ela aqui. Claro. Tá frio a beça aqui em Porto Alegre. Vou tomar um chazinho quente aqui. Eu estou em Campinas, aqui está muito, muito frio também, viu? O vento. ADI 4296 do STF. Não sei se você já se deparou com isso aí, Thiago. Que é o seguinte: tem uma ADI do STF que declarou inconstitucional um dispositivo da Lei de Mandado de Segurança que veda concessão de medidas liminares em várias matérias. Não será concedida a liminar. E aí fala assim, não será concedido a liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. Então, assim, a lei... E isso era muito aplicado. Tem o artigo 170A do CTN, que diz que
né, a compensação só depois do trânsito em julgado, que você pode aproveitar um crédito declarado, né, pelo juiz, tem que esperar o trânsito em julgado da decisão. Tinha súmula do STJ, tem súmula do STJ, né, entendimento da jurisprudência, os TRFs aplicando tranquilamente isso. E aí agora vem uma decisão do STF que analisa esse dispositivo que traz várias vedações. Não será concedido ao liminar, que tem por objeto compensação de créditos tributários, aí tem entrega de mercadorias que vem do exterior, reclassificação e equiparação de servidores públicos, tal, aumento, concessão de aumento. Só que o STF, ele declarou inconstitucional esse dispositivo. E aí eu vi um advogado que foi sagaz, dizendo o seguinte, olha, o STF declarou inconstitucional, sagaz, claro, para os interesses dele, né? Ele está mais do que certo em querer proteger o cliente dele. Diz assim, olha, o STF declarou inconstitucional esse dispositivo, portanto, pode ser concedido a liminar que tem por objeto a compensação de créditos tributários. Ele, né, multiplicou por -1, falou, olha, se declarou inconstitucional, porque é constitucional, então vamos lá, vamos compensar aqui. E aí, assim, eu não vou nem comentar o que o juiz fez e tal, mas, assim, ele acabou indo para esse lado, e eu tive que fazer um recurso, né? E aí, assim, para você ver a riqueza do direito tributário, né? Você tem um dispositivo que está numa lei de mandado de segurança que trata de matéria tributária, quer queira ou quer não. Mas você tem, ao mesmo tempo, um dispositivo do CTN, que foi introduzido no CTN, não é nem originalmente do CTN, foi introduzido, acho que em 2001, se não me engano, né? Foi, 2001. 2004, E aí, o que a gente faz num caso como esse? E aí, assim, uns argumentos que eu trouxe foi o seguinte, olha, isso aí é matéria, né, é uma norma, na minha opinião, essa matéria, né, essa regra que não se pode compensar crédito tributário até o trânsito em julgado, né, tem que esperar o trânsito em julgado, para mim, isso é uma norma geral sobre a extinção do crédito tributário. Então, assim, isso está regulamentando a extinção do crédito tributário. Esse é um dos meus argumentos, né? Então, assim, primeiro que a casa disso, né, a residência disso é a lei complementar, né? O instrumento que deve regulamentar isso segundo a Constituição, lá no artigo 146, é a lei complementar. Então, se o fato de o STF ter declarado esse dispositivo de lei ordinária como inconstitucional, não prejudica a norma lá do artigo 170A do CTN. E também porque é matéria especial, né? É uma norma especial que prevaleceria sobre regra geral. E aí, nessa pesquisa, né, como a gente falou, né, na prática é um aprendizado contínuo, né? Então, claro, assim, eu não tinha praticamente nada, eu falei, vou raciocinar aqui, né, vou ver o que me parece mais lógico, foi isso que me pareceu, mas eu não tinha nada. E aí, conversando com os colegas, um colega achou, e aí, né, isso é muito comum, né? Quando você acha uma decisão nova, geralmente ela vem do TRF da 4ª região, né? Acontece, é verdade. Você sabe disso, né, muito bem. Então, assim, tinha já uma decisão do TRF da 4ª região. Justamente o TRF da 4ª região ele foi chamado especificamente a se manifestar sobre isso. Sobre a influência dessa ADI 4296 em relação a essa matéria de compensação de crédito tributário. E ele foi nessa linha, olha, não, isso está especificamente regulado no CTN e, portanto, né, é um caso em que essa decisão do STF ela não tem esse impacto de permitir, vamos agora compensar, né, por liminar. Então, assim, não sei se você já soube de casos como esse aí, mas, assim, eu imagino que é um caso que vai ter que precisar de uma resposta específica do judiciário sobre isso. Porque, assim, eu já vi essa tendência no TRF da 4ª região, vi agora aqui, né, na 3ª região, em 1º grau, o judiciário, né, se manifestando sobre esse tema. Eu, particularmente, não enfrentei isso na minha prática, porque poucas vezes substituo, a última vez já faz uns anos, na vara tributária. E na nossa competência a gente acaba não tendo esse tipo de demanda, né, da defesa, propriamente, contra um crédito, ou como estratégia, digamos assim, lato sensu de organização, né, do passivo. Então, não enfrentei propriamente isso aí. O Supremo realmente julgou inconstitucional essa parte e não disse, ou pelo menos não se manifestou explicitamente, se houve uma inconstitucionalidade por arrastamento,
da norma do CTN, né? Exato. E essa norma, isso me espantou a decisão do Supremo, na verdade, porque a introdução no CTN desta vedação já foi uma consolidação do entendimento do STJ, que acabou solidificando essa posição refratária à compensação por liminar, né? Solidificando isso também após muita discussão, né? E lá ao longo da década de 90, assim, até que nós tivemos a Lei Complementar 104 de 2001. Então, eu sei, porque isso foi contemporânea meus épocas dos meus estudos para juiz. Então, é um entendimento, digamos, muito tradicional, né? Era tradicional no STJ, chegou a ser positivado num movimento que já é tradicional no nosso direito, da lei vir agasalhando. A própria lei do mandado de segurança de 2009, ela é repleta de entendimentos que foram legalizados, assim, legificados, enfim, como se melhor se disser. O CPC de 2015, em muitos movimentos, é simplesmente, né, imposição da lei, o que já vinha sendo feito pela jurisprudência. Então, me chocou, não é, em certa medida, esta decisão do Supremo. Porque no rigor dos rigores, assim, aí é a opinião minha, no meu entendimento, no rigor dos rigores, sequer mandado de segurança seria cabível para fins compensatórios, né? Porque o mandado de segurança é uma ação mandamental, não é uma ação declaratória, desconstitutiva, né? Vamos pensar assim, né? Lá nos primórdios da lei de 51. Então, não é. E aí foi sendo alargado para ter esse cunho declaratório, a gente não poderia desprezar o cunho declaratório da sentença, e por aí vai. E prevenir uma eventual autuação, mas é uma coisa tão em tese, assim, a autuação, então não teria, na minha opinião, não teria um direito líquido e certo, assim, a combater uma autuação meramente hipotética, assim. Mas, enfim, isso aí é águas passadas, é possível, em mandado de segurança para fins compensatórios, mas essa decisão com relação à vedação de compensação eu achei bem peculiar, assim, porque desde isso o Supremo está, nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, com uma produção jurisprudencial em matéria tributária vastíssima, né? Vastíssima. Sim. Em todos os assuntos, né? Seja na própria tributação em espécie, na responsabilidade, na cobrança, na execução fiscal. Olha, é difícil passar um mês sem vir uma decisão do Supremo que seja impactante, né, na nossa prática das execuções. Então, é realmente interessante isso aí. E uma outra coisa que eu quero te provocar a pensar, na minha avaliação de um espectador externo, assim, me parece que os contribuintes eles estão optando, estão sendo seduzidos por essa possibilidade da dita recuperação tributária, que é necessária, que é válida, que é importante. Essa recuperação tributária é uma verdadeira revisional do eventual débito tributário pela via administrativa, e eu lá na execução vejo muito o problema que acontece no momento posterior, né? Você trabalhou também em execução, já seguramente percebeu isso, que esses problemas, assim, parece que a gente semeia vento para colher tempestade, né? Tem que ter muito cuidado com essas compensações administrativas, que às vezes algum errinho acontecido nesse trabalho, que é um trabalho muito técnico, né, de revisão dos débitos, algum errinho ali vai causar um prejuízo. Claro, agora tem a discussão sobre a multa qualificada na não homologação do pedido de compensação, né? Está em aberto, isso aí no Supremo recentemente. Mais um achado da jurisprudência do Supremo, né? Mas me preocupa bastante. E a gente vê lá na defesa, né, seguramente atingindo no teu foco de trabalho, essas demandas buscando rediscutir um pedido de compensação que, né, foi indeferido, teve manifestação de conformidade, foi rejeitado, agora tem uma multa, e agora vamos revisar o crédito. E para mim é um assunto muito delicado, porque na execução fiscal é proibido alegar compensação em embargos. O STJ, por fim, né, mais um cavalo de pau da jurisprudência, diz, olha, realmente não pode alegar compensação. Chegou um tempo que chegou a poder e agora não pode nenhuma alegação de compensação. E aí joga o contribuinte numa saia justa, na execução muito dura, assim, é difícil resolver isso na execução.
aí vai ter Uhum. que migrar lá para a advocacia perante o teu setor da defesa, né? Tentar desconstituir esses atos. O que tu tem percebido, assim, da prática, que eu acho que são informações bem importantes, assim, realmente de cocheira, né? Para É, entender esse mercado aí. sim. É uma demanda que, assim, que o judiciário tem atendido bastante, viu? Assim, que chega muito no judiciário. Porque, é, assim, é muito comum, né, os contribuintes, eles, assim, acontece muito, né, dos contribuintes, eles pedirem retificações também, né, e Uhum. assim, a Receita Federal muitas vezes ela não admite, e assim, esses dias eu peguei um caso que era o seguinte, você tinha uma retificação de compensação, né, o contribuinte Uhum. tinha pedido uma retificação de compensação, e depois ele queria alegar no judiciário a decadência para a Hum. revisão da compensação. Né? E é mais um caso, claro, né? Você já imagina que não pode, mas assim, é mais um caso que você tem que pesquisar e tudo, mas assim, não pode, né? Quando você. Quer dizer, pode se passar 5 anos da retificação do pedido de É, retificação. não é o que Né? acontece. Exatamente. Então, assim, eu peguei um caso desses e, assim, você não pode pedir uma retificação, né? E se o original tinha mais de 5 anos, mas a retificação tem 2 anos, por exemplo, você não pode dizer que a decisão da Receita, né, incorreu em decadência nessa não homologação da compensação. Claro. Então, assim, é um tema bem frequente. E assim, Tiago, é um tema também que ele é muito árduo, né, para nós, eu e você no caso, né, que estamos ali diante de uma matéria como essa, de uma discussão como essa, e que envolve muito números, notas fiscais, uma documentação que a gente não tem uma expertise, né? É Então, verdade. assim, eu, por exemplo, necessariamente eu preciso da Receita Federal para analisar tudo isso. Então, assim, é um trabalho que a Receita Federal precisa fazer para analisar em si a compensação. E, assim, eu imagino que deva ser também né, um cuidado muito grande do juiz em analisar pedidos, né, principalmente liminares em relação à compensação. Porque né, você tem uma documentação muito vasta, então, assim, é muito delicado né, para o juiz, numa decisão provisória, né, analisar uma documentação tão vasta e sobre a qual nós não temos expertise, né? É verdade. É bem complexo isso aí na análise das liminares. No tempo que eu estava na vara tributária, são contextos fáticos muito difíceis de serem entendidos. Muito difíceis. E aí a gente acaba tendo que se guiar assim, pela documentação com bastante dificuldade. E com relação a Uhum. isso, acho que duas observações bem peculiares. Esses dias eu vi um professor falando, olha, até um amigo meu, professor, que estava participando de um evento e ele recomendava a parte, e correto isso, esgotar a via administrativa na discussão dos seus créditos, tentar acessar o CARF, a Delegacia de Julgamento, depois subir para o CARF, porque é muito mais, digamos assim, técnica, né, essa análise, e pelo Sim. menos para evidenciar os fatos, né, tributados e os fatos, os acontecimentos do processo administrativo fiscal. Realmente esses órgãos eles têm uma expertise que não se pode desprezar, né? A gente pode discutir as decisões e eu faço isso diariamente, né? Analisando as decisões que se tornaram definitivas no CARF, mas a gente não pode desprezar essa expertise administrativa que a Receita tem. Essa é a primeira observação. A segunda, que na minha prática, eu acho que aqui fica um recado bem importante, fica um recado bem importante para os seguidores e que estão acompanhando, que na instrução destas demandas, seja em embargo de devedor, claro, quando não se trata de compensação, mas outra temática, seja na ação ordinária, a gente instar realmente a área técnica da Receita Federal e a área técnica diante, às vezes, de nova documentação, novos argumentos, alguma complementação que venha a ser esclarecida nesta ação, seja na incidental de embargo, seja numa ação ordinária, a administração, pela área técnica, acaba reconhecendo algum decote necessário do crédito. É o que eu percebo, assim, e eu tento obter
da administração que dá o suporte à procuradoria, né, para as suas manifestações, seja contestação, seja para agravar, né, para apelar, enfim, analisar laudo pericial, acompanhar a própria confecção do laudo pericial, analisar a documentação que a parte trouxe. E diante nesses momentos, nessas fases, o que a gente percebe é que a Receita, pela área que acompanha o crédito, acaba reconhecendo, em parte, a procedência das alegações. Claro, quando é o caso, quando tem documentação nova, quando isso fica evidenciado. E é uma análise bastante útil. E eu, assim, digamos, eu até dou uma estimulada, assim, não foi uma nem duas vezes que eu oficiei para o delegado da Receita para que me trouxessem subsídios para esclarecer. E essa análise administrativa, eu ouso dizer que em muitas situações é mais técnica do que uma perícia que o perito do juízo pode providenciar. É uma análise muito detalhada. Então é bastante conveniente, assim. E vários casos que tiveram, enfim, discussão inicial, anulatória, né, toda a discussão. E quando chegou na análise, que realmente chegou na mesa de alguém que tem que manifestar reconhecimento da procedência do pedido, né, e aquilo acaba sendo baixado até. Eu sei disso porque até tem área de compliance de muitas empresas que fazem justamente essa análise. Olha, não deixam de pagar por mesquinharia ou por se abraçar numa tese jurídica, né, aventureira. Não foi pago porque não era devido. E foi pago o que é devido. Então, muitas empresas têm uma conduta, uma retidão, e quando tem discussões com relação a esses contribuintes, que são contribuintes big players, assim, realmente expoentes no seu mercado, eu tenho a certeza, praticamente certeza, de que teve algum problema, algum ruído, e aquilo a gente consegue consertar. E é interessante a gente ter esse apoio realmente do órgão administrativo, né? Tanto para a procuradoria quanto para o próprio julgador. Sim, isso que você comentou, aconteceu isso comigo semana passada 2 vezes. Você comentou a necessidade, a importância, né, de esgotar a via administrativa, porque a Receita, né, a gente tem essa imagem de que, poxa, a Receita quer acabar comigo, a Receita quer, né, quer tirar tudo de mim, né, e não é assim que acontece, né. Assim, eu já vi 2 casos, né, semana passada agora, em que os contribuintes eles não tinham apresentado manifestação de inconformidade tempestiva, né, não tinham impugnado, né, uma malha fina da Receita Federal. Eram 2 casos de pessoa física, inclusive. E aí chegou no judiciário, né, o contribuinte apresentou a ação lá e eu vou provocar a Receita para ela analisar essas alegações aqui, ver se é o caso ou não, né, de ter um imposto a maior aqui. E a Receita analisou e falou, realmente, o contribuinte não havia apresentado a manifestação de inconformidade. Agora, eu, né, analisando esses argumentos aqui, eu vejo que realmente foi lançado a maior, né? Então, retirou, né, recortou lá uma parte do IRPF. Então, assim, né, eu não sei se às vezes existe aquela sensação, eu vou deixar para depois, né? E eu falo isso às vezes como pessoa física também, né? Eu vou deixar para depois, se eu mexer com isso vai dar encrenca, né? E acho que não é assim que deve ser pensado. Você deve, né, querer que aquela discussão seja o mais prontamente possível, né, analisada e esgotada, porque deixar para o judiciário, né, você vai depois resolver um problema depois, e assim o custo também é maior, né, para todo mundo, claro. Para a sociedade, né, para o contribuinte, para a Receita, para todo mundo. Então, assim, eu acho que vale sim esse seu conselho de, sabe, esgota a via administrativa, né, oferece todas as suas razões, e quer queira, quer não, você vai ter um aprofundamento da discussão, se você não concordar, para depois levar para o judiciário, né, um amadurecimento de tudo aquilo que você levantou, né, vai estar muito mais maduro para ser levado ao judiciário. Então, claro. Assim, é uma dica muito pertinente, sem dúvida. É uma dica prática e, olha, reforçou o meu feeling, né? Que muitas vezes a procedência das alegações ela é reconhecida pela via administrativa, né? Quando em apoio, né, à via judicial, na procuradoria, ou respondendo quesitos, enfim, se manifestando sobre a documentação,
Então, ou mesmo em resposta a questionamentos do juízo. Então, é bem interessante mesmo a gente confiar nessa análise administrativa que, claro, tem o seu papel, né? Tem, digamos, alguma interpretação que a gente está no judiciário discutindo, mas de todo modo são profissionais muito técnicos, capacitados realmente, especializados naquele assunto, porque existe uma segregação de competências muito marcada, né, na Sim, administração. Então, quem trabalha com IPI não coloca a mão na CSL, né? Para dar um sim. exemplo bobo, assim, então são profissionais realmente habilitados para dizer sobre aquilo lá. Então fica esse conselho para instruírem os processos com a documentação pertinente, sempre reforçando, né, a prova, porque é o que acaba resolvendo, mais do que alegações jurídicas, é uma construção do acervo probatório sólido realmente, Sim. e isso acaba dando um resultado bastante produtivo, assim, é uma dica bem importante essa aí, né, Antônio? E aproveitando essa questão que eu falei, que a gente tem a ideia de que a Receita quer acabar com a gente, né, quer tirar tudo da gente, o mesmo vale, né, eu acabei deixando passar essa oportunidade, o mesmo vale também para a Procuradoria da Fazenda, né? Quantas vezes Claro. eu analiso o caso, não é caso de contestar, não é caso de recorrer, o contribuinte tem razão. Sim, A tese que ele sim, está levando está de acordo com a jurisprudência, está de acordo é, com o repetitivo, repercussão geral. E assim, eu imagino você em execução fiscal também, né, ver muito isso, essa postura de reduzir aquela litigância que não leva a nada, né? Então, por exemplo, exato, hoje eu me deparei com um caso de uma decisão que suspendeu a exigibilidade de um crédito tributário. Não claro, preciso recorrer disso. Vamos discutir o mérito. Essa decisão é provisória, ela pode cair. Então vamos discutir o claro. mérito, vamos chegar na sentença e ver se esse crédito tributário é ou não devido. Né? Não vou gastar energia, recurso com uma decisão que é provisória, que afinal de contas o mérito é que vai valer na sentença no tribunal. Então, Claro, essa postura ela existe também, né, na Procuradoria da Fazenda nesse intuito de que, né, o contribuinte ele não é essa galinha para a gente sair esganando por aí. com certeza. Realmente, na minha prática é muito frequente, muito, realmente muito frequente, a procuradoria reconhecendo a prescrição, pedindo a baixa, né, das execuções, sejam execuções antigas ou diante de alegações enfim, exceções de pré-executividade, se alegando a prescrição, é muito frequente a concordância por parte da Procuradoria. Até um aluno me compartilhou semana passada um sucesso que ele teve, ele fez uma sessão de pré-executividade, assim, simples, né, mas jogando na bola, colocando os marcos temporais muito claramente, com a fundamentação que eu ensino, fundamentação de acordo com a STJ, tudo preto no branco, sem pegadinha, né? E a Procuradoria reconheceu a prescrição, reconheceu tudo isso. Então não, Uhum. são situações que se consegue resolver, né, com um pouco de habilidade e também com a confiança de que a Procuradoria não é, né, é um órgão de Estado, não é propriamente um órgão de governo, ou um órgão assim para buscar paixões, né? Não, Uhum. ele procura realmente aquele interesse público, que é o interesse público da sociedade, no fim das contas, né? Da Sim, sim. legalidade da tributação. Então, esse que é bastante importante. Eu sempre louvo muito essa nova geração da Procuradoria, né? Estou há 20 anos lá e a gente percebe assim uma renovação do pensamento da Procuradoria nos últimos 5 anos, pelo menos, uma oxigenação das ideias, uma revolução propriamente do posicionamento da Procuradoria, desde, né, o regime diferenciado de cobrança, agora o pedido Uhum. de revisão de débito inscrito pela Portaria 33, enfim, agora tem o Uhum. sistema Comprei, então são sempre inovações que a gente está tendo que Uhum. acompanhar, estudar, e eu quero parabenizar todos vocês que realmente estão ditando os novos caminhos da cobrança tributária, né? Cada um com o Sim. seu papel, né? Cada um com o seu papel, mas seguramente a Procuradoria, eu ainda vou lembrar, para encerrar a nossa conversa, que a própria lei de execuções, e não vou falar o ano para não entregar muito a idade, mas eu participei de uma palestra e como ouvinte, e estava lá presente o procurador Leon Frejda Slavronski. Acho que não lembro, é mais ou menos assim o sobrenome dele.
E É de um ele livro, foi, né? Ele é autor de um livro de processo tributário, sim, né? Com e ele foi pautas. procurador da Fazenda Nacional, Uhum. e ele foi um dos redatores, que eu lembre da palestra, um dos redatores do projeto de lei que redundou na lei de execuções. Era um projeto da década de 70 e redundou na lei de 80. Então, realmente a Procuradoria, portanto, tem uma mão assim atuante aí, desde as concepções iniciais da nossa lei de execuções, que está até hoje ainda aí sujeita a chuvas e trovoadas, né? Quem sabe ela seja Sim. reformada, né? Sim. Nessa discussão, mas a Procuradoria está sempre atuante aí, é o nosso big player, né? Nas execuções fiscais é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu sempre louvo muito essa oxigenação das ideias e seguramente a tua atuação também tá alinhada nesse movimento, né, da Procuradoria. Eu lembro, só para complementar, eu lembro que logo que saiu o RDCC, né, o regime diferenciado de cobrança, eu Uhum. conversei com o juiz federal da terceira região aqui, né, de Campinas, era de Campinas, de execução fiscal ele, acho que ele está até aposentado já. E ele Uhum. falou, nossa, como eu queria que os conselhos de fiscalização profissional, né, tivessem essa mesma atitude, né, com relação à cobrança do crédito tributário e execução fiscal, né. E eu lembro que É, foi um impacto muito positivo, né, acho que para todos, né, para a procuradoria, para o judiciário, claro, para os executados também, né. Então, sim. a E, ideia é progredir mesmo. e nesse progresso, eu tenho relatos assim de muito êxito dos advogados com o pedido de revisão de débito inscrito também, né? Uhum. O PRDI é outra porta aberta, né? Calcada na legalidade tributária, calcada na legalidade da atuação da fazenda, né? Da legalidade da cobrança da dívida ativa. Então, esse pedido de revisão também tem proporcionado muito êxito. Também fica essa dica para o pessoal estudar um pouco Uhum. mais. É uma via de acesso bastante importante à solução dos problemas, que no final das contas estamos todos aqui envolvidos, né? O juiz, o procurador da fazenda, o advogado privado, Sim, estamos todos aqui tentando resolver os problemas, né? E é o que é sim, necessário para o nosso progresso. sim. Isso mesmo, Thiago. Então, já estamos chegando no nosso limite do horário aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez Eu que por ter agradeço. participado dessa atividade, esse bate-papo aqui, descontraído, sem muita formalidade, né? Sim. Trocando ideias sobre o nosso trabalho, né, nas cobranças tributárias, enfim, no direito tributário como um todo. E faz o jabá do teu livro lá, tá na Juspódio, né? Como é que se adquire lá para o Isso. pessoal Editora interessado? Juspodium. Ele pode ser adquirido tem um link no meu Instagram, na bio, né, do meu Instagram, e aí vocês podem clicar lá, não é vírus, podem ficar tranquilos, não vou roubar dado de ninguém, é só clicar que já vai aparecer no site da Juspodium. E aí tem umas páginas de amostra lá e o botãozinho de comprar, né? Você lê a amostra, Tá. lê o sumário e depois lá no botão de comprar. E pessoal, assim, Thiago, muito, muito obrigado pelo convite e beijos, Ana. Ana, uma amiga minha que está aqui. Oh, Que beleza. bom ter você Prestigiando, aqui. legal. E queria agradecer a todos que estiveram aqui nos ouvindo, né? E assim, e é isso. Assim, qualquer outro convite estou à disposição. Obrigado pela atenção de todos e pelo convite, Thiago. Forte abraço. Beleza. Muito obrigado. Forte abraço. Então, vou fazer um print da tela aqui para a gente registrar para a posteridade, um Pronto. sorrisão aí para. Aí, um print da tela para a gente arquivar. Então tá, muito obrigado, então. Uma boa noite, pessoal que nos Obrigado. acompanhou. Até uma próxima. Até. Um abração, Thiago. Tchau, Valeu, tchau. abraço. Tchau, tchau.